Olá, bom dia. Quinta-feira, 18 de junho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Comissão da Câmara aprova a redução da maioridade penal. Saída temporária dos presos foi debatida ontem em audiência aqui na Assembleia. Deputados de oposição e governo discutem ações do Sistema de Segurança Pública do Estado na sessão plenária. E mais, comunicação social do Legislativo reduz custos e otimiza atividades. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Em uma sessão fechada, os deputados aprovaram ontem em Brasília a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para alguns tipos de crime. Com 21 votos a favor e 6 contra, a comissão especial criada para discutir o tema decidiu que serão punidos como adultos os maiores de 16 anos que cometerem crimes hediondos como latrocínio e estupro, homicídio doloso com a intenção de matar, lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte e roubo qualificado. A sessão na Câmara Federal foi tensa do começo ao fim. Mas como se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser votado em 2 turnos no plenário da Câmara. A primeira votação está prevista para o próximo dia 30 de junho. Se aprovado por completo na Câmara, o texto segue para o Senado, onde também precisa ser apreciado em 2 votações. A Comissão de Segurança da Assembleia discutiu ontem em uma audiência pública a saída temporária dos presos, que faz parte da Lei de Execuções Penais. Autoridades, lideranças políticas e a própria sociedade ainda dividem opiniões sobre o benefício. A audiência contou com a presença de autoridades do Poder Legislativo e do Judiciário maranhense, além de profissionais que atuam no sistema carcerário do Estado. Todos reunidos para discutir a lei federal que permite a saída temporária de presos e o indulto natalino. Os dias festivos que nós tínhamos antigamente eram momentos de lazer, de tranquilidade, de confraternização, e esses dias estão ameaçados. Nós sabemos que é uma pauta de contexto federal, porém, nós aqui no Estado, nós estamos levantando esse questionamento, inclusive havia até uma indicação ao deputado federal Pedro Fernandes, que é o líder da bancada federal no Maranhão. De acordo com a Lei Federal de Execuções Penais, a saída temporária em períodos festivos, como a Páscoa e o Natal, é concedida a internos em regime semiaberto e que possuem bom comportamento. Já o indulto natalino é o perdão de pena dado pela Presidência da República ao detento que teve boa conduta. No entanto, tais benefícios divergem opiniões. De um lado, quem concorda com a Justiça. Do outro, quem é contra e alega fragilidade na lei ao argumentar que a saída temporária facilita o aumento no número de foragidos e no índice de violência. Eu sou contra o indulto. Nós precisamos, na perspectiva realmente do entendimento, que é preciso realmente resguardar a sociedade, é preciso dar o efeito necessário, porque não basta ter a lei, nós temos que ter o efeito da lei. E dentro do efeito da lei, aquele que comete o delito ele tem que saber que se ele o fizer, ele vai ser punido. Eu acho que, diante se realmente essas equipes fossem compostas para que no período em que se tem essas saídas temporárias, fizesse realmente uma avaliação do preso, uma avaliação de fato como prorroga a lei, com certeza o número de presos que iriam sair iria diminuir e realmente os presos que iriam sair seriam aqueles presos que realmente tenham condição de vir, de voltar à sociedade sem que possa agredi-la. Segundo dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, mais de 500 presos foram beneficiados este ano com a saída temporária aqui no Maranhão. Em média, 20% deles não retornaram aos presídios no dia determinado pela lei. Para se ter uma ideia, no feriado do Dia das Mães, 256 detentos foram beneficiados com a saída. 32 deles não voltaram às celas e se tornaram foragidos da Justiça. A escolha dos presos que terão permissão para sair é feita pelas diretorias das unidades prisionais. Para este promotor de justiça, faltam mais profissionais no sistema carcerário que analisem criteriosamente a conduta dos internos antes de liberá-los. Quando eu vou analisar conduta social, o que o juiz ou o promotor sabe de conduta social de uma pessoa que mora no Coradinho, que mora na Cidade Olímpica, que mora no Bom Jesus, que mora no São Raimundo? Qual é o conhecimento que ele tem? Eu não sei o que está nos dados do papel.
Se eu tivesse uma pessoa, um profissional habilitado, que fosse lá, o local de trabalho dele, a casa dele, a vizinhança, ver como é que essa pessoa se comporta aqui. Então, isso é conduta social. Então, nós não temos esses dados. Nós estamos precisando desses dados. Durante o período do benefício, os internos devem seguir regras. Não podem sair do estado, ingerir bebida alcoólica, frequentar festas ou similares e devem voltar às suas residências até às 8 da noite. Em cada estado, os órgãos de segurança pública são os responsáveis pelo monitoramento dos presos durante o período. Eu acho que dentro dos presídios que as coisas se organizam. E quando eles saem de forma já organizada, eles aterrorizam a população, o estado do Maranhão, porque a maioria dos apenados que saem, que são de São Luís, vão aterrorizar do interior do estado para se esconder e não retornam. Então aqui a gente vai cobrar as autoridades competentes e esperamos ter uma resposta que essa audiência seja muito produtiva. Deputados de oposição e governo se pronunciaram ontem na sessão plenária sobre as ações do Sistema de Segurança Pública implantada pelo Estado. Ainda durante os trabalhos, o deputado Edilásio Júnior anunciou uma proposta para trocar o nome do estádio Castelão para Herbert Fontinelli, uma homenagem ao cronista esportivo que faleceu esta semana. O pequeno expediente começou com o deputado Roberto Costa destacando a volta do senador maranhense João Alberto a presidir o Conselho de Ética do Senado. A deputada Francisca Primo falou da primeira visita realizada ao ML pela Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher. O deputado Souza Neto fez críticas ao sistema de segurança pública do Maranhão. Já o deputado Alexandre Almeida destacou o Timon Junino 2015, que terá início nesta sexta-feira. Esse projeto nasceu há 3 anos atrás e ele nasceu com o objetivo de resgatar a cultura popular do nosso município de Timon, mas, sobretudo, integrar a nossa cultura timonense com a cultura do Maranhão. O deputado Wellington do Curso convocou os colegas de parlamento para audiência pública na sexta-feira, que vai discutir a convocação de aprovados no concurso do Poder Judiciário. O deputado Júnior Verde destacou a participação dos deputados maranhenses no encontro da Unali. Nós podemos absorver experiências, conhecimentos e, na interatividade, acima de tudo, voltar de Vitória com uma bagagem de quem realmente ainda mais tem um compromisso com o Maranhão. O deputado Rogério Cafeteira usou o grande expediente para destacar ações do governo do estado na área da segurança pública no combate ao crime. O governador Flávio Dino assinou medida provisória que prevê a criação de 1.064 cargos para reestruturação de carreira do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. A medida foi anunciada no início da noite de terça-feira, dia 16, pelo governador do Maranhão. Outra medida assinada ontem foi a nomeação de 10 delegados da Polícia Civil para atuar no estado do Maranhão em investigações e combate ao crime. Já o deputado Adriano Sarney rebateu os argumentos do deputado Rogério Cafeteira e voltou a insistir no reforço federal na segurança pública do Maranhão. O governador ontem, no programa de rádio, disse que a Força Nacional já estava aqui. Mentira! A Força Nacional está aqui com sua polícia judiciária. Não é isso que queremos. O deputado Edilásio Júnior anunciou proposta para trocar o nome do estádio Castelão para Herbert Fontinelli, uma homenagem ao cronista esportivo que faleceu esta semana. Nada mais justo essa homenagem a esse grande maranhense de coração, era piauiense de nascimento, que deixa todo um legado em nosso estado, na rádio AM do nosso estado, uma vez que ele participou à época da construção do estádio, passou quase que toda a sua vida, depois de um estádio inaugurado, ali naquelas dependências ou no campo, entrevistando jogadores. O deputado Otelino Neto destacou a parceria e preocupação do governo do estado com a capital maranhense. O deputado Marco Aurélio ressaltou as obras de infraestrutura na região tocantina. Já o deputado Vinícius Louro apresentou indicação solicitando a pavimentação da BR-226 no trecho entre Timon e Presidente Dutra. Nós pedimos ao DENIT, ao superintendente, que seja atendida essa indicação, porque o povo daquela região necessita dessa estrada.
Diálogos de Sustentabilidade. Esse é o nome de um evento idealizado pela ONU que acontece hoje aqui no auditório Fernando Falcão, na sede da Assembleia. O encontro vai tratar dos avanços dos programas que apoiam o desenvolvimento das nações. A repórter Ticiane Chuvas tem mais detalhes sobre a programação. Aqui em São Luís, a reunião acontece logo mais, a partir das 8h30, no auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa e vai contar com a participação do presidente Humberto Coutinho, além de representantes da Presidência da República e do embaixador da ONU. Os objetivos do compromisso do milênio são um conjunto de metas pactuadas pelos 191 países membros da ONU, que firmaram compromissos durante a Cúpula do Milênio realizada em 2000. Dentre as metas estão a erradicação da fome e da miséria, a garantia de educação básica para todos, a redução da mortalidade infantil e a preservação do meio ambiente. Ticiane Chuvas para a TV Assembleia. E veja no próximo bloco, o deputado Fernando Furtado cobra esclarecimentos da Superintendência da Pesca sobre as carteiras canceladas dos pescadores. E no estúdio, uma entrevista sobre o assunto. Logo após o intervalo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. O deputado Fernando Furtado vem cobrando esclarecimentos da Superintendência da Pesca sobre as carteiras canceladas dos pescadores. Sobre esses outros assuntos, eu converso agora com o deputado. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero agradecer desde já e agradecer a todos os telespectadores da TV Assembleia e dizer que nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos necessários com relação àquilo que vem acontecendo na Superintendência Federal da Pesca, no estado do Maranhão, que vem sendo administrada hoje pelo superintendente, o senhor Alisson Penha. Ok, então vamos a esses esclarecimentos. Com relação a esse cancelamento, que é o motivo principal dessa confusão toda, o cancelamento dessa carteira do registro dos pescadores, por que está acontecendo isso? Quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessa medida? Nós temos um levantamento de aproximadamente entre as entidades representativas da categoria profissional dos pescadores profissionais artesanais, em torno de mais ou menos 30 a 35 mil pessoas. Como é que foi feito isso? Quando saiu o superintendente anterior
o senhor Ivaldo Aguiar Coqueiro, que abriu espaço para a entrada do senhor, na época, superintendente Júnior Verde, irmão do deputado federal Kleber Verde. Em 2010, o Ministério da Pesca começou no Brasil a fazer um recadastramento federal. Como é que era esse recadastramento? O Ministério criou um site, uma porta no sistema do Ministério da Pesca, onde as entidades, os sindicatos e as colônias de pescadores no Brasil inteiro tinham que entrar naquele site e começar a fazer o recadastramento pela data do nascimento. Bom, isso foi a partir de 1º de fevereiro que começou a vigorar a resolução, que foi... 1º de fevereiro deste ano. Não, do ano de 2011. Isso. De 2011, porque ele entrou no ano de 2010. Então, em 2011 começou o recadastramento. Primeiro problema, o recadastramento, nós sabemos que no nosso estado nós temos uma deficiência ainda muito grande com relação a acesso a dados, à internet, principalmente nos interiores. É verdade. O outro problema, o deslocamento das pessoas da zona rural para chegar até o sindicato. Geralmente ficam instalados na sede das cidades para começar o processo. Então, o problema maior de todo mundo, das entidades, é fevereiro e março. Os outros meses têm cancelamentos, mas são menores, em proporção menor. Começou a acontecer essa questão de não conseguirmos entrar no sistema. Aí depois veio o problema de prorrogação. Quando começou a ter problema, começaram a prorrogar. Aí portaria para prorrogar, e foram prorrogando de tal forma que a gente, quando percebeu, o problema era tão grande que não tinha mais para onde ir. Peraí, só para ver se eu estou entendendo a história. Foi feito um processo de recadastramento para esses profissionais. Quem não conseguiu se recadastrar teve a carteira cancelada, foi isso? Quem não conseguiu fazer o recadastramento teve sua carteira cancelada. E diga-se de passagem que a superintendência ainda trouxe de Brasília uma força-tarefa para tentar ajudar. E foi pior ainda, a força-tarefa que veio de Brasília foi pior ainda. Mas eu diria ainda que depois eu fazendo uma análise desse recadastramento, eu percebi que esse recadastramento foi apenas um pano de fundo para uma grande fraude eleitoral. Eu tenho que dizer isso porque a gente observa que hoje, ontem, ano passado e hoje, no decorrer, depois que passou esse prazo, as pessoas procuram a superintendência para tentar o descancelamento e conseguem de uma forma, muitas vezes, ilegal, e nós temos prova disso, tá? Essa forma ilegal. Quem teve essa carteira cancelada, agora pode facilmente conseguir esse descancelamento, é isso? Consegue com uma certa facilidade, né? E não consegue muitas das vezes pela regra normal, pelo trâmite normal. E aí tem o problema político que tem entidades... Mas é uma situação muito complicada, Você quer ter uma ideia? Pinheiro, por exemplo, o sindicato de Pinheiro e a colônia de pescadores de Pinheiro, para não dizer que é só o sindicato, hoje tem em torno de 1.000 trabalhadores, e aí eu digo para a sociedade que esses trabalhadores são trabalhadores que vêm aí de 2008, de 2006, de 2000, que eram cadastrados normalmente. Isso. E que de repente sumiram. Inclusive teve um problema que de repente começou a sumir do sistema as pessoas que eram cadastradas. Hoje, deputado, como é que está a situação? Essas pessoas que foram descredenciadas a ter esse registro, hoje elas continuam sem registro. O que está sendo feito para contornar esse problema? Porque eu imagino que quem ficou sem a carteira e que ainda não conseguiu esse descancelamento, vamos chamar assim, com essa facilidade que o senhor está falando, de alguma forma ele pode ter alguns prejuízos. O que está sendo feito para contornar essa situação toda? Tá. Em primeiro lugar, o prejuízo é iminente. Todas essas pessoas que estão com carteira cancelada, elas não tiveram até agora acesso ao seguro-defeso. O Ministério do Trabalho fez a recepção, mas não pode liberar porque não encontra no sistema do Ministério da Pesca o RGP, que é o registro daquele pescador. Fundamentalmente, nós estamos fazendo o quê? Desde o ano passado, de meados do ano passado, que vinha a promessa do superintendente Alisson Penha, vinha a promessa de que ele aguardava uma senha de Brasília para proceder esse descancelamento. E isso não vem acontecendo. E nós
descobrimos que vinha acontecendo por detrás das cortinas, do pano, vinha acontecendo propinas e conseguindo dessa forma. E aí nós fomos até Brasília e consultamos o Ministério da Pesca se tinha um problema de uma senha. E fomos informados por Brasília que em todo o território nacional as superintendências federais da pesca têm autonomia para entrar no sistema, não precisam de senha nenhuma para descancelar. Então o que a gente entende? Como na época foram criadas diversas outras entidades para proteger e facilitar a campanha de alguns políticos, se a gente comparar essas outras entidades, a quantidade de votos obtidos por alguns candidatos e a quantidade de cancelados que tem hoje, dá para ver que foi uma manobra de forma que veio a prejudicar em torno de 30 e poucas mil pessoas no nosso estado. O senhor já teve algum entendimento com a Superintendência de Pesca aqui do Maranhão para ver se essa situação é revertida de uma forma mais breve, vamos dizer assim, para que esses profissionais que dependem da pesca, imagino, não tenham mais prejuízo do que já tiveram até agora? Já estive com o Alisson Penha e a conversa que foi dita para mim foi a mesma que é dita para os representantes e até mesmo para os pescadores. De forma que eu sugeri aqui na casa que convidássemos o superintendente para vir até a Assembleia no dia de... Só para lembrar, estaria marcado para o dia de hoje, onde o superintendente não nos deu uma resposta pelo convite, fizemos um convite, não convocamos porque como é órgão federal, temos apenas que convidá-lo, fizemos o convite e ele nem respondeu, tivemos que mandar um assessor até a superintendência, onde não foi recebido o assessor pelo superintendente, não foi recebido por ele, e apenas a secretária que disse que ele não poderia vir e que não teria uma data, simplesmente, e aí tivemos que cancelar. Então agora nós iremos tomar outras providências para tentar resolver o problema. O prazo está se esgotando para liberar a questão do seguro dessas pessoas, desses trabalhadores. Pois é, porque a liberação desse seguro tem um prazo predeterminado, né? Tem começo, tem fim. Se não obedecer esses prazos, vão acabar sem esse seguro, né? Inclusive, eu aproveito aqui, tive ontem por telefone com o superintendente do Trabalho e Emprego no Maranhão, do governo Flávio Dino, o Julião, que conversando com ele sobre a questão da água salgada, porque nenhum pescador de água salgada teve até agora seus recursos liberados, em detrimento a 90% dessa questão das carteiras canceladas e suspensas. E a solução não tem aparecido como deveria. Seria importante que o superintendente tivesse a compreensão, a responsabilidade social desse programa e resolvesse o problema dos trabalhadores no Maranhão inteiro. Pois é, imagino que mesmo com essa audiência, não posso dizer essa audiência, uma reunião de hoje cancelada, o senhor vai dar continuidade a esses pedidos de providência, então a gente ainda vai ter muita notícia a respeito disso, né? Espero que talvez não tenhamos. Eu espero que, a partir desse momento, que o próprio deputado Júnior Verde, que é uma das pessoas que o Alisson Penha é um indicado e aliado dele, eu espero que ele agora, como parlamentar, tenha essa compreensão e que ajude a resolver o problema. Né, que vá para dentro, afinal de contas essas pessoas votaram nele, votaram em mim, votaram nele, no irmão dele. Então seria interessante agora que já passou a questão política, que eles tivessem o bom senso e acabasse com essa perseguição e resolvesse o problema do povo. Muita gente precisa desses recursos. Com certeza, os pescadores não podem ser prejudicados por conta disso. Deputado Fernando Furtado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, um bom dia para o senhor. Tá, bom dia a todos e a todas e bom dia a toda a equipe, agradeço pelo convite e espero quando vir aqui trazer outras notícias boas e não essas notícias que estamos tendo que trazer agora. Quando os pescadores já forem beneficiados com esse descancelamento dessas carteiras, vamos chamar assim, o senhor volta aqui para contar para a gente e dizer os benefícios que eles estão recebendo a partir de então. E traremos os pescadores também para poder fazer parte desse grande projeto. Ok, muito obrigada. Obrigado. E só lembrando, as pessoas que foram citadas aqui, como o deputado Júnior Verde ou qualquer outra pessoa que foi citada aqui, tem um espaço garantido para fazer sua defesa, para dar seu ponto de vista a respeito do mesmo assunto. E você pode rever essa entrevista com o deputado Fernando Furtado no site da Assembleia, que é l.ma.leg.br. Bom dia para o senhor, deputado, e até uma próxima. Você vai ver no próximo bloco comunicação da Assembleia reduz custos e otimiza atividades. E mais deputados prestigiam a exposição fotográfica sobre a vida de Jackson Lago. Logo após o intervalo. Nos 180 anos da Casa do Povo, São João é bom para todos.
tem moça bonita e música de montão. Comida típica que só se vê no São João. Aqui todo mundo brinca e dança. Porque no São João do Povo, a noite é uma criança. São João do Povo. Vem que a alegria é para todo mundo. O nosso São João vai ser dia 19 de junho, sexta-feira, a partir das 19 horas no Espaço Renascença. Assembleia Legislativa 180 anos. A Casa do Povo. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei. O artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, sem ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. Se o consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais, também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Atualmente, a comunicação do Legislativo veicula o trabalho dos 42 deputados em 21 emissoras de rádios e televisão em todas as regiões do estado. Nessa atividade, aplica cerca de 37% da verba autorizada, metade do que era utilizado no ano passado. A política de cortes na comunicação não afetou a qualidade dos serviços prestados. Uma tendência que se aplica também a outros setores, como o GEDEMA, que decidiu que os recursos para as festas juninas do Legislativo deste ano serão aplicados com muito mais cuidado. Presidente Humberto Coutinho a missão de cortar pela metade os custos com publicidade na Assembleia Legislativa, o diretor de comunicação acabou com os gastos desnecessários, otimizou as atividades e ampliou a divulgação das ações do Parlamento Estadual. Hoje, o Complexo de Comunicação veicula o trabalho de 42 parlamentares em 21 emissoras de rádio e televisão de todas as regiões do estado. Nesta atividade, aplica cerca de 37% da verba autorizada, metade do que era utilizado no ano passado. A divulgação na mídia impressa também foi reavaliada. 15% dos recursos são aplicados em publicidade institucional nos maiores jornais do Maranhão. A confecção de material impresso também foi alvo de corte. A agenda anual deste ano, apesar de ter capa dura, custou 40% menos do que a confeccionada no ano passado. Para se ter uma ideia da responsabilidade com os gastos públicos, os cortes aconteceram em todas as áreas. 21 computadores que estavam alugados e subutilizados foram devolvidos para a Diretoria de Tecnologia da Informação. A política de cortes na comunicação não afetou a qualidade dos serviços prestados, muito pelo contrário. A TV Assembleia ampliou de 1 para 7 os programas produzidos internamente. E o site está sendo remodelado para facilitar as consultas e garantir maior transparência. Nós estamos trocando conteúdo com a Câmara Federal, com diversas outras assembleias, estão muito interessados no que nós fazemos. Além disso, já publicamos esse ano uma revista do 180 que custou 1/3 do que se gastava no passado. E estamos publicamos manual de redação, que não tinha, publicamos manual de ética jornalística, que não tinha. Nós criamos um guia prático da Assembleia, que é esse aqui, que também não existia. Estamos fazendo muito mais coisas com menos dinheiro.
A presidente do Grupo de Esposas de Deputados Estaduais do Maranhão, que realizou recentemente um brechó solidário para arrecadar donativos e ajudar entidades carentes em São Luís, já anunciou que os recursos para a festa de São João deste ano serão aplicados com muito cuidado. Vamos fazer uma noite só, mas vamos fazer com quadrilha, já vem o Boi Encantado, diz que vem. Já vem o Boi Barrica, vem de graça para a gente, já disse que vem. Então, nós vamos fazer uma bela festa de São João, um dia só, sem esse custo de 100 a 150 mil reais, porque me incomoda bastante pedir ao presidente ou pedir ao governador essa importância, quanto tantas outras coisas são importantes também. Lembrando que o São João do Povo, promovido pelo GEDEMA em parceria com a Secretaria de Cultura do Maranhão, acontece amanhã a partir das 7 da noite no Espaço Renascença. E entre as atrações da programação junina haverá apresentação de quadrilha, cacuriá, bumba boi e forró pé de serra nos intervalos. Os alunos do Infantil 1 a 4º ano da creche Escola Sementinha também farão apresentação na Arraial. E vários deputados prestigiaram ontem a estreia da exposição fotográfica que conta a vida do ex-governador do Maranhão, Jackson Lago. A mostra está aberta ao público no hall de entrada da Assembleia. A exposição traz o Jackson Lago menino ainda em Pedreiras. O estudante de medicina que viveu a efervescência política dos anos 50 e 60 no Rio de Janeiro. O médico cirurgião e professor. E traz principalmente a trajetória política do fundador do PDT, prefeito da capital maranhense por 3 vezes e governador do estado por 2 anos. A exposição intitulada A Vida é Combate foi aberta no hall de entrada da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O presidente do Parlamento Estadual observou a importância histórica de Jackson Lago para o Maranhão. Jackson Lago tem uma história de vida nesse Maranhão. É uma história de médico, excelente professor, excelente cirurgião, em toda a política, prefeito várias vezes de São Luís, deputado federal, governador do estado, sempre lutando, sempre defendendo o trabalhismo, com o Pedro de Brizola, fundou o PDT. Esta casa abriu as portas, espero que todas as pessoas ligadas à política e simpatizantes políticos possam vir aqui para lembrar da história do nosso governador Jackson Lago. A iniciativa da exposição na Assembleia foi do deputado Rafael Leitoa, que é do PDT, partido ao qual Jackson Lago sempre militou. Governador que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de militar, desde que meus 16 anos que eu milito no partido do PDT. E tivemos hoje a oportunidade de trazer essa mostra aqui para a Assembleia Legislativa, onde toda a população ludovicense pode aqui acompanhar, conhecer um pouco mais da história desse maranhense, desse batalhador. A companheira de longas jornadas do ex-governador esteve presente na abertura da exposição. Ela diz que até fora do estado existe um interesse grande de historiadores em conhecer mais sobre a vida política de Jackson Lago. E por isso a exposição foi criada. E lembra que também é uma forma dos maranhenses conhecerem detalhes da vida do ex-governador. O Instituto Jackson Lago devia isso à população de São Luís. O Jackson, afinal de contas, ele foi prefeito aqui da capital 3 vezes, foi deputado estadual. Aqui na Assembleia, eu digo aqui, mas o prédio era outro, ele foi governador. Todos sabem da importância dele na política do Maranhão nos últimos 40 anos. As fotografias eternizam momentos marcantes da vida de Jackson Lago, como a primeira eleição para deputado estadual, a visita ao Papa e a grande campanha eleitoral onde enfrentou Rosiana Sarney. Foi vitorioso nas urnas, mas depois de 2 anos foi cassado. O deputado Fernando Furtado também participou da abertura da exposição e observou a figura emblemática de Jackson Lago. Traz a história de um homem que nós conhecemos, que foi aquele que lutou durante toda a sua vida, não só como profissional médico, mas como político, mostrou para nós, deixou um legado de que a luta tem que continuar. A exposição é aberta ao público e ficará no hall de entrada da Assembleia Legislativa até o fim do mês. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa daqui a pouco, às 9h30, e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.